Artlist.io. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O canal que mais traz novidades e estratégias para você usar tanto manualmente quanto de forma automatizada com os robôs. Quem não conhece a nossa plataforma de robôs, é só acessar www.danielrobotautomatiza.com, se cadastrar e ter acesso a vários robôs free, para você testar e usar em suas operações reais se quiser. Hoje vou mostrar a estratégia e as funções do robô Millennium. Uma das novidades que o robô faz é ajustar o valor de sua entrada para o menor valor possível, considerando, é claro, o valor de retorno inicial. Ou seja, vamos simular aqui na negociação Differ. Usando um valor de 1.5 de entrada, a gente tem um retorno de 14 cents, 9,3%, correto? Cada negociação tem um valor máximo de porcentagem de retorno. No caso de Differ, o valor máximo é de 9,9%. Se a gente usar uma stake de $7, a gente tem 9,9%. E se usar uma stake de $500, vai ter o mesmo percentual de retorno que 7, 9,9%. Mais baixo de $7, esse percentual muda de acordo com o valor usado. Uma entrada mínima de 0,35, por exemplo, a gente vai ter um retorno de apenas 5,7%. Isso serve para todos os tipos de negociação. Sempre haverá um teto máximo de percentual e abaixo desse teto, a porcentagem de retorno muda de acordo com o valor de stake que você usar. Então, para quem usa um valor de entrada que está dentro dessa variação de porcentagem, é importante notar que, dependendo do valor de entrada que você usar, você pode estar lucrando a mesma coisa que uma entrada menor. Por exemplo, um valor de 1.5, nosso retorno é de 14 cents, 9,3%. Se eu usar 1.42, o meu retorno vai ser o mesmo, 14 cents, porque o percentual de retorno mudou para 9,9%. Então não tem por que a gente apostar um valor maior se vamos obter o mesmo valor de retorno, sem contar o valor de Gale que acaba ficando maior também. Principalmente em uma negociação assertiva como o Differ, isso faz muita diferença, pessoal. Com a stake de 1.5, o Gale ficaria aproximadamente $15,5. Já com a stake de 1.42, o Gale seria de 14,5. E essa diferença vai aumentando caso os valores de Gale fiquem maiores. Então, quando a gente for montar nosso gerenciamento para fazer as operações em conta real principalmente, é importante que observe isso. Defina um valor mínimo que te dê o mesmo retorno. E pensando nisso, desenvolvi o robô Millennium, que possui uma função que ajusta o nosso valor de entrada automaticamente. Vamos carregá-lo aqui para mostrar a vocês. O robô é um robô de Differ e que tem como estratégia de entrada a leitura dos dígitos de um determinado período. A gente define aqui qual o período que queremos que o robô analise os dígitos. Aqui em dividir Gale, a gente define a partir de que valor queremos que o Gale seja dividido. Aqui está definido em 10, então se o valor do Gale ultrapassar $10, o robô irá me perguntar a quantidade de parcelas que eu quero que ele divida o Gale. E aqui em porcentagem, a gente define que porcentagem a gente quer que o dígito da previsão esteja para liberar a compra. A estratégia de gatilho de entrada é analisar os dígitos no período definido e identificar o dígito que mais saiu nesse período e o dígito mediano. Dígito mediano é o dígito que está no meio dos dígitos, em relação aos dígitos que saíram no período. Por exemplo, em um período de 25 dígitos, caso aconteça uma sequência assim de dígito, o dígito mediano seria o dígito 4, porque os dígitos acima de 4 representam uma metade e os dígitos abaixo de 4 representam a outra metade. Nesse caso, o dígito 4 é o dígito mediano, porque é o dígito que dividiu os dígitos nesse período. E se o dígito mediano for igual ao dígito que mais saiu nesse período e a porcentagem desse dígito estiver igual ou acima da porcentagem que a gente definir, o robô define a previsão nesse dígito, mas só compra se o último dígito também for igual. Quando todas as condições estiverem verdadeiras, o robô entra e difere desse dígito definido. Vamos iniciar o robô para a gente ver funcionando tudo isso. Aqui está definido em 50 cents o valor de entrada. Então, quando eu iniciar o robô, ele vai analisar esse valor para ver se dá para diminuir mantendo o mesmo valor de retorno. Se a gente for ver aqui, uma stake de 50 cents nos dá um retorno de 3 cents, 6% de retorno. Então o robô vai analisar esse valor para ver se dá para usar uma stake menor e obter esses mesmos 3 cents de retorno. Vamos ver aqui. Veja, galera,
ele está me informando que eu posso diminuir a stake para 43 cents e obter os mesmos 3 cents de retorno. E me pergunta aqui se eu quero usar esse valor ajustado ou se quero manter os 50 cents iniciais. Vou dizer que sim, quero usar os 43 cents. Bem legal porque não precisamos ficar ajustando isso manualmente. É só dar o play no robô que ele calcula para a gente qual o menor valor para a gente usar de entrada, sem alterar o valor de retorno. Depois aqui, a gente pode acompanhar na notificação. Esse primeiro dígito que aparece é o dígito mediano. Depois a notificação nos mostra o dígito ou os dígitos, porque às vezes é mais de um dígito que aparece aqui, dos dígitos que mais saíram no período. Aqui ao lado nos mostra o percentual do dígito mediano, que aparece no início da notificação, e depois o robô ainda nos informa o período que estamos usando, e os percentuais de ganho e perdas da operação, com o ícone aqui no final nos alertando do momento da operação. Ou seja, por exemplo aqui, se o percentual estiver alto depois de uma certa quantidade de execuções, o robô muda a cor do ícone, alertando para uma possível perda chegando. Então a gente pode decidir parar ou continuar dependendo da cor do ícone que estiver aqui na notificação. E está aí, galera, o Robô Milênio com sua estratégia inovadora, analisando os dígitos e com a função de ajustar o valor da stake. Muito legal, pessoal. O robô está na plataforma para quem quiser testar, ok? E então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço em todos e nos vemos no próximo vídeo.